Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar em um episódio da vida de São Francisco de Paulo. Este santo tão desconhecido no mundo católico foi um grande homem que pisou estas terras e levou a Cristo a tantas almas que ainda não o conheciam. Era um grande admirador de São Francisco de Assis e de São Bento. De Francisco tirou a inspiração de uma vida austera, penitente e pobre. De São Bento, São Francisco de Paula, resolveu seguir o seu amor pelo silêncio e a solidão. Depois de visitar o Monte Cassino e ficar admirado com a vida austera e de silêncio vivida pelo patriarca do Ocidente, São Bento, São Francisco de Paula resolve viver uma vida de eremita, sob o alto de uma montanha. Um eremita é aquele que renuncia, inclusive, à vida de comunidade em um mosteiro, em uma congregação religiosa. Vive a sós, apenas rezando e buscando a Deus durante toda a sua vida. E assim queria São Francisco de Paula, viver a vida inteira apenas rezando e buscando a Deus por meio da vida austera de sacrifícios e de oração íntima. Porém, o que acabou por acontecer é que aquela montanha onde Francisco se escondia não demorou para que os fiéis o descobrissem. E lá, no alto daquela montanha, na Itália, começou os fiéis a acharem alívio para os seus sofrimentos, força para carregar as suas dificuldades e até mesmo milagres em que o santo realizava, como ressuscitar mortos, curar cegos e de todos os tipos de doenças. São Francisco, ao tocar, as almas ficavam curadas. Este grandioso santo também era procurado pelos jovens para a instrução da fé e o crescimento na vida de perfeição. Por isso não demorou muito para que São Francisco de Paula fundasse a chamada Ordem dos Mínimos. E chama-se Mínimos porque os franciscanos recebem de São Francisco o nome de sua ordem como os frades menores. São Francisco de Paula, achando que era indigno comparar a sua fundação com um grande seráfico Francisco, resolve colocar o nome de sua congregação dos frades mínimos. Mínimos porque são ainda menores do que os frades filhos de São Francisco. E este homem, levado por uma vida de humildade, e a humildade levava com que fosse um homem extremamente silencioso, dado ao contato com Deus, a prudência no falar, e assim foi um grande patriarca, foi um grande eremita e um grande pai espiritual para mais tarde os seus filhos, que alimentariam-se de sua caridade perfeita. E ele identificou-se com grandiosos e portentosos milagres. Trata-se aqui de um santo do século XVI,
um tempo tão conturbado pelas revoluções causadas por Lutero, Calvino, os protestantes, e Deus enviava um grandioso santo que operava milagres estrondosos, né? Para que tenhamos ideia, né? Certa vez um cardeal visitou Francisco e ele, enquanto queria explicar para o cardeal que as coisas da carne são distintas às do espírito, de repente ele pega uma brasa ardente de um carvão incandescente e pega nas suas próprias mãos e muito tranquilo continua a falar para o cardeal. O cardeal fica assustadíssimo com aquele milagre, pois nada sentia daquelas chamas a salpicar o seu corpo. Ou, como outra vez, havia de socorrer uma pessoa que suplicava a sua presença, pois estava morrendo, ele pegou o seu próprio manto, jogou em cima do mar, subiu ele e mais 2 frades, e com o cajado na sua frente, o manto começou a deslizar sobre as águas como se fosse como uma lancha. E chegaram rapidamente até o outro lado daquele mar e na aldeia onde precisavam rezar e salvar aquela alma que estava morrendo e que necessitava. Ele não era sacerdote, São Francisco de Paulo, mas precisava a presença de um padre, né? Então ele salva esta alma a fim de que pudesse morrer em estado de graça. Então, assim percebemos que foi um grande homem que pregou a fé e manifestou-a por meio de sinais e milagres. Ora, houve um episódio muito interessante com ele e São Miguel, enquanto ele gostava muito de quaresmas, pois ele imitava São Francisco de Assis. São Francisco de Assis fazia várias quaresmas durante o ano, não apenas a de São Miguel. Como, por exemplo, ele também fazia a de São Martinho. Tinha muita devoção a São Martinho, São Francisco de Assis. E aí, São Francisco de Paula resolvia também imitar o grande seráfico, né? E fazia também diversas quaresmas aos santos de sua devoção, por exemplo. E era um pretexto, não, para que se fizesse penitência e ficasse mais recolhido na presença de Deus. Às vezes nós temos um pretexto para não rezar, né? Os santos, ao contrário, eles sempre criavam um pretexto para rezar, para estar na presença de Deus. E ali, ele foi visitado pelo arcanjo Miguel, depois de uma oração fervorosa. Fazia uma oração tão íntima, tão cheia de amor a Deus, que de repente, quando ele contempla diante de si o grande príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, e São Miguel apresentava, né, um escudo, e nesse escudo com a palavra caritas, caridade. A caridade é esse amor divino trazido aos homens por meio do coração de Jesus. E estas palavras ficaram impressas no peito de São Francisco de Paula até o final de sua vida. A palavra caridade, como se fosse marcado a fogo, né? E o arcanjo Miguel assim concedeu aí o nosso grande santo, né, o dom infuso da caridade. Nesse dia que ele contemplou o arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo trazia o divino dom da caridade para a alma de São Francisco. E dessa história, talvez, nós possamos compreender que será na oração que Deus, por meio do arcanjo Miguel, nos concederá amar. Amar o próximo com as suas dificuldades e limitações e amar a Deus, mesmo na ausência de sinais, mesmo na aridez. Às vezes passamos por tantas tribulações que são combates espirituais, onde na aridez, na tribulação, na ausência de sinais,
o demônio tenta arrancar a nossa fé. Tenta convencer-nos que nós estamos sozinhos, que não existe presença de Deus, que Deus nos abandonou, e nos esquecemos que Ele está tão perto de nós. São João da Cruz dizia, acerca da Eucaristia: uma fina tela nos separa. Que fina tela é esta? Senão o véu do sacramento. O que nos separa da carne de Cristo é apenas a aparência do pão, apenas aquele pedacinho de pão. Por detrás, na sua substância, está presente corpo, sangue, alma e divindade. A pessoa divina do Verbo, aquele mesmo que habitou no seio de Maria Santíssima, o mesmo que destronou Satanás pela força do seu sangue e do sacrifício no Calvário. São Francisco de Paula contemplou São Miguel trazendo aquelas palavras de ouro: caridade. Nós devemos sempre pedir a Deus e ao Arcanjo Miguel que infunda em nossos corações o amor divino de nosso Senhor, o dom de amar como Cristo, o dom de amar como santos. E para isto será preciso que amemos tanto a oração como São Francisco de Paula. São Francisco mereceu receber a visita do Arcanjo Miguel, porque São Miguel é amigo dos que rezam. Quem não reza torna-se amigo dos demônios. Porém, aqueles que amam a oração e a frequentam estão na presença de Deus e dos seus anjos. E hoje nós queremos pedir a São Miguel Arcanjo que ele nos apresente não só o nome deste amor misterioso que habita no coração de Jesus, mas que nos conceda este amor aos nossos pobres corações que já estão cansados pela escravidão de um amor sensível, passional. Que Ele nos ajude a entender esta operação divina da caridade que emana do trono da Santíssima Trindade para todas as hierarquias angélicas e também emana para nós por meio do coração eucarístico de nosso Senhor, para todos os homens. Que o nosso coração se acostume com a força que move a vontade angélica, a vontade dos santos, e não a força da natureza, que são as paixões, que trancafiam os nossos corações no egoísmo e escravizam o nosso imaginário por estes desejos da terra, e não na contemplação dos bens celestes. Que nesta súplica ardente aos santos anjos que vamos fazer hoje, peçamos a São Miguel que venha infundir o dom divino de amar, como fez na alma e no coração de São Francisco de Paula. Então, você pode pegar a sua súplica ardente aos santos anjos e nós vamos fazê-la neste dia. E amanhã voltaremos a fazer o envio dos anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos. Pai, Filho e Espírito Santo, bendito e louvado sejais por toda a eternidade. E que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas nossas súplicas, dirigidas aos vossos servos, e apresentai-as junto do trono do Altíssimo. Vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém.
Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós pobres, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, vossa Rainha e Senhora, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor da Virgem Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração da Virgem Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos da Virgem Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus, vinde depressa socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. O coração imaculado da Virgem Maria, Virgem puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo.
São Rafael Arcanjo, vós, flecha do amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor, e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez e fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa Rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu na nossa alma, e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas, que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos, jubilosos, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, e instantemente pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Que Deus vos abençoe e guarde sempre pelo auxílio de São Miguel Arcanjo, e que sob a proteção da Rainha dos Anjos sejamos guardados de todos os males. Que Nossa Senhora pise na cabeça da serpente que ameaça as nossas famílias, a nossa igreja e a nossa sociedade. Salve Maria!